Igreja de Marvila. Ora bem, vamos caminhar até... É o Cristo ressuscitado. Não está a perceber. Já está indo. E chega sempre a morte. E vai sendo assim a visita. Entramos, sentamos um bocadinho, que está fresquinho cá dentro, que é uma maravilha. Depois de seguida vamos visitar a Igreja da Graça, faremos também uma pausazinha. Pronto. Ora bem, estamos na Igreja de Marvila, que apesar de não aparentar, é uma das igrejas mais antigas da cidade de Santarém. Esta igreja será contemporânea da conquista de Santarém aos mouros, por Dom Afonso Henriques. Santarém é uma cidade muito antiga, a nível nacional, e foi também uma das primeiras cidades conquistadas por Dom Afonso Henriques, ainda antes de Lisboa. Santarém foi conquistada no dia 15 de março e Lisboa só seria conquistada em outubro. Portanto, daí o papel que Santarém também vai ter com grande importância ao longo dos séculos. Portanto, da igreja antiga, posso-vos dizer que praticamente não vemos nada. Aquilo que nós vemos atualmente é um trabalho do século XV, século XVI, portanto, reinado de Dom Manuel e de Dom João III. E é conhecida esta igreja como a Catedral do Azulejo Seiscentista. E como podem ver, portanto, seiscentista porque é uma coleção de azulejos do século XVII e porque será, a nível nacional, a igreja que tem uma maior quantidade de azulejos. São 65 mil no total. Mais azulejos, menos azulejos, ronda mais ou menos essa quantidade. À entrada, não sei se repararam, mas à saída poderão ver, temos um portal em estilo manuelino, portanto, que nos mostra a influência do tempo de Dom Manuel. Mas para além do portal, temos também aqui no arco da Capela Mor, que é aquela capela principal, também a influência árabe, arabizante, que tinham as construções do tempo de Dom Manuel, que ele, ao ter visitado Granada, em Espanha, que naquela altura, durante o seu reinado, ainda estava nas mãos dos muçulmanos, ele sentiu-se sempre muito inspirado em utilizar esta inspiração nas suas construções. E, portanto, ali podemos ver. E esta igreja já é um bocadinho também uma passagem do estilo gótico para o Renascimento. Do estilo gótico, podemos ver, por exemplo, ali à entrada, os arcos ogivais, portanto, são estes arcos em bico, ali também, e também, portanto, na zona da Capela Mor. De estilo renascentista, já temos mais ou menos a estrutura da igreja. Portanto, estes arcos completamente redondos, de volta perfeita, e os capitéis, que são ali a parte superior, portanto, das colunas, que também já têm influência renascentista. O Dom João III, aliás, ao contrário do seu antecessor, do Dom Manuel, não gostava do estilo manuelino, achava ele aquele excessivo de decoração e, portanto, foi o rei que introduziu o Renascimento em Portugal. Em termos da decoração, portanto, dos azulejos, nós temos aqui uma bonita coleção de azulejos de tipo padrão. E padrão porquê? Porque é um azulejo, basicamente, que usa 4 ou 6 azulejos diferentes e que depois vai fazendo padrões até fazer, portanto, estes motivos que fazem-nos lembrar tapetes persas, por exemplo. Daí que se chama também azulejo de tipo tapete, porque era uma forma até de substituir as tapeçarias no interior das igrejas, que eram muito mais dispendiosas, muito mais caras que os azulejos. E em Portugal vai-se usar muito isso, até mesmo muitas vezes, não é o caso aqui, nos próprios altares das igrejas, os frontais de altar em azulejos. Os mais antigos são os azulejos que nós vemos ali da parte da frente, na zona da chamada cabeceira da igreja, que são aqueles que têm somente duas cores, azuis e brancos, e que são chamados azulejos enchaquetados. Faz-nos lembrar um tabuleiro de xadrez. É mais ou menos este o significado. São os mais antigos, portanto, eles foram colocados entre 1617 e 1620, e depois estes das paredes laterais já são à roda de 1635. Portanto, tem ali uma ligeira diferença em termos de tempo. E depois vamos vendo, portanto, as igrejas no geral, e aqui em Santarém também acontece muito,
tem elementos decorativos de vários séculos, portanto já temos coisas mais modernas. Por exemplo, estes lustres, estes candeeiros, são de vidro da Marinha Grande e já são século XX, portanto já são bastante modernos. Ao passo que lá em cima, aquele órgão não é originário desta igreja, é um órgão de 1817, que veio de uma outra igreja de Santarém, a igreja de Santa Clara, quando aquela igreja, que era também um convento de freiras clarissas, foi fechada, portanto, a última freira que faleceu foi, digamos assim, a responsável pelo encerramento final do convento em 1902. O convento foi demolido, só restou a igreja, e então o órgão veio para aqui. E isto aconteceu muito em Santarém. Santarém foi uma cidade que chegou a ter 14 conventos. Hoje em dia poucos restam, porque ao longo dos séculos também, infelizmente, isto não aconteceu só em Santarém, mas um pouco a nível nacional, nem todos os governos e nem em todas as épocas se dava valor ao património cultural e arquitetónico. Por exemplo, Almeida Garrett, quando visita Santarém em 1843 e escreve As Viagens da Minha Terra, é o maior crítico daquilo que se ia fazendo por Santarém, que era um município que constantemente derrubava muralhas, derrubava portas das muralhas, mandava demolir igrejas e, portanto, dos 14 conventos, hoje restam muito poucos. Temos o convento de São Francisco, de Santa Clara já só tem igreja e houve inúmeros conventos que, portanto, foram demolidos. Aproveito também para vos dizer, agora aqui dentro que estamos à sombrinha, portanto, Santarém é uma cidade extremamente antiga, já na Idade do Ferro temos vestígios guardados na Reserva Municipal de peças que foram encontradas, portanto, por aqui passaram romanos, por aqui passaram os chamados povos bárbaros, os visigodos, por aqui viveram durante muitos séculos os muçulmanos. Aliás, a Igreja de Marvila estará, segundo os historiadores confirmam, sobre o local onde ficava a mesquita principal da cidade, quando esta se chamava Chantarim, no tempo dos árabes. Pronto, e aqui eles viveram vários séculos, até que então o Dom Afonso Henriques conquista a cidade. E Santarém, não só por ser uma cidade com uma localização estratégica, no centro de Portugal, muito próximo de Lisboa e daquilo que era o fim do território cristão, portanto, o Dom Afonso Henriques manda aqui construir um palácio real, ainda antes da conquista de Lisboa, para a partir daqui também controlar a reconquista que se ia fazendo nos territórios a sul. E então Santarém, até mais ou menos ao século XV, foi uma das cidades favoritas da família real portuguesa. Portanto, tínhamos um palácio real na zona que hoje não iremos, porque já fica bastante distante, na zona das Portas do Sol, aí havia um palácio real, e os reis muitas vezes passavam mais tempo em Santarém do que na própria capital, Lisboa. Portanto, aqui aconteceram muitas coisas. Aqui nasceram príncipes, aqui morreu, por exemplo, Dom Dinis, aqui nasceram 3 dos filhos do Dom João I e da Dona Filipa de Lencastre, e aqui aconteceram, obviamente, acontecimentos importantes, tendo em conta que a família real aqui permanecia durante longos períodos. Pronto, mas ao longo da visita vou-vos contando mais factos, então, da história de Santarém. Agora vamos andar muito pouquinho até à Igreja da Graça e lá dentro sentamos mais um bocadinho. Logo também a Igreja de Santa Maria de Alcáçova, que era no antigo castelo de Santarém. E como vos falei também, a família real vinha muito frequentemente a Santarém. Sempre que a família real vinha a Santarém, faziam uma procissão desde a entrada da cidade, que é onde nós vamos terminar a visita, até à Igreja de Santa Maria de Alcáçova. E eram os padres da Igreja de Santa Maria de Alcáçova, digamos assim, que lideravam a procissão. E depois seguiam-se as outras igrejas, os outros priores, com o respectivo pálio, os andores, tal como se faz hoje nas procissões. Naquela altura, digamos, portanto, século XIV, século XV, a Igreja de Marvila tinha-se tornado muito mais importante do que a Igreja de Alcáçova. Era a maior freguesia da cidade. Então, não concordava que fosse todos, cada vez que vinha o rei a Santarém, que fosse sempre a Igreja de Alcáçova a liderar a procissão. Então, houve ali uma série de contendas entre a Igreja de Alcáçova e a Igreja de Marvila, até que teve que chegar ao consenso em que, ano um, ano outra, fariam a liderança da tal procissão. E então a Igreja de Marvila, para que tal nunca fosse esquecido, resolveu pôr aqui em português arcaico, portanto não vos sei traduzir o que está aqui, mas basicamente aquilo que vos expliquei, para que ninguém nunca mais esquecesse o que é que tinha sido acordado. Portanto, ano sim, ano não, a Igreja de Marvila tinha o direito de liderar a procissão. Relíquias, digamos assim, que dá um epíteto
capital do gótico a Santarém, portanto, há uns anitos deixou de se fazer missas, volta e meia ainda se faz um casamento, um batizado, mas já muito raramente. Pronto. E também a grande importância desta igreja, não só por ser uma das mais bonitas igrejas de Santarém, mas também porque no seu interior tem o túmulo de Pedro Álvares Cabral, o navegador que chegou ao Brasil. E ora porquê? Se olharem para aquela placa, não se vê muito bem o escrito, mas ali diz-nos que é uma oferta àquele banco brasileiro da Vila do Belmonte. Porque Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte. Então qual a sua relação com Santarém? Depois de já ter descoberto, portanto, o Brasil, Pedro Álvares Cabral recebeu algumas, não tantas como esperaria, provavelmente, benesses do rei Dom Manuel, uma das quais foi um bom casamento. O Pedro Álvares Cabral casou com uma senhora que pertencia a uma das famílias mais importantes do reino e, sem dúvida, a família mais importante de Santarém naquela altura, que era a família Menezes, que foi a família que mandou construir a Igreja da Graça. Daí que Pedro Álvares Cabral está sepultado na Graça, não propriamente por ser o Pedro Álvares Cabral descobridor do Brasil, mas por ser o marido da Dona Isabel de Castro. Pertence então a esta família Menezes. Ali ao fundo temos a estátua de Pedro Álvares Cabral, em bronze, e aqui ao lado, atualmente a Escola Profissional Val do Tejo, era o convento dos frades agostinhos que habitavam, portanto, convento e igreja. Vamos entrar então pela porta lateral. Peço desculpa, só mais uma coisa, aqui ao lado, esta casa, ou seja, a mesquita seria no local da igreja. Esta casa aqui cresce, está aprovada, é um bocado difícil ter provas há 500 anos atrás, que foi por causa que habitou Pedro Álvares Cabral durante a década, foi praticamente uma década que viveu em Santarém, portanto, antes de falecer. Atualmente é chamada a Casa do Brasil, que é um espaço ideológico, como já sabe, um espaço ideológico onde se fazem também conferências e várias atividades. Esta aqui, esta casa. Vamos então entrar. Estava lá. Olha aquelas. Não me lembrava. Gêmeas. Está do lado. Já viste a entrada? Aqui vamos sentar um pouquinho mais à frente para vermos a parte mais bonita da igreja. Apesar de ser o túmulo mais bonito dos É aquele. Ele é Dom Pedro Licença, vai-te queixar do Dom Pedro. Nossa Senhora da Graça, que dentro dos monumentos em Santarém que temos em estilo gótico, digamos que é a mais recente. São Francisco é mais antigo, Santa Clara é mais antigo, são à roda de 1240. Esta foi começada a ser construída em 1380. E, portanto, foram os frades agostinos, quando decidiram instalar-se em Santarém, que pediram o patrocínio à tal família mais importante, mais nova de Santarém, a família Menezes. Portanto, na Capela Mor temos o túmulo de Campo Rasa dos fundadores da Igreja, Dom João Afonso Menezes e Dona Guilmar de Vila Lobos, que serão então os fundadores, os patrocinadores desta igreja. Naturalmente, também assim acontecia com a família real, quando o rei mandava construir um grande monumento, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos, queria ser sepultado no seu interior, bem como os descendentes. Portanto, temos Dom Manuel, temos Dom João III e os respectivos filhos
netos. O mesmo acontece no Mosteiro da Batalha e por aí fora. Portanto, a família Menezes queria que a Igreja da Graça fosse o panteão, portanto, o local onde seriam sepultados os elementos dessa família. A igreja demorou um bocadinho a ser construída, eu pessoalmente para a época não acho 30 ou 40 anos, há 700 anos atrás, para construir uma obra desta grandeza, não me parece muito. Mas pensa-se que se queria construí-la ainda de forma mais veloz. O facto é que o fundador e o seu filho envolveram-se nas questões da sucessão da crise dinástica de 1383-85. Tiveram alguns problemas porque eram apoiantes da regente Dona Leonor Teles e, posteriormente, da sua filha, Dona Beatriz do Rei Espanhol, e, portanto, isso não foi muito bem visto mais tarde por Dom João I e acabaram por ter alguns problemas e as obras, então, atrasaram-se. Em termos de decoração, e alguém me estava a dizer que já aqui teve há tempos atrás e que a igreja tinha mais decoração. De facto, é verdade. Principalmente nas obras da década de 40, a igreja foi despojada de uma grande parte das suas obras. Por exemplo, esta capela ainda guarda alguns vestígios da azulejaria que a igreja tinha, bem como chegou a ter talha dourada, painéis de azulejo na parede, etc. Agora, foram obras feitas ao longo dos séculos e as obras, portanto, de recuperação dos monumentos que foram feitas no tempo de Salazar, portanto, na década dos 40, pretendiam dar aos monumentos o seu aspecto original. Portanto, aquilo que nós vemos aqui é a forma que a igreja terá tido originalmente no século XIV, quando foi construída. Isso aconteceu com muitos monumentos em Portugal. Daí que atualmente é uma igreja que podemos chamar praticamente o puro estilo gótico. Agora, Santarém é também chamada capital do gótico porquê? É do chamado gótico mendicante. Mendicante porque vem das ordens religiosas pobres, ou mendigos, os dominicanos e os franciscanos. Nós, no final da visita, vamos visitar a convento de São Francisco e existiu também o convento de São Domingos, que acabou por ser demolido, já não resta nada dele. Atualmente temos uma repartição das finanças lá por cima do sítio onde seria o convento de São Domingos. Portanto, foram esses dois conventos, juntamente com Santa Clara e o convento das Dominicanas, que já não existe, atualmente é PSP. Podem ver o que aconteceu a muitos conventos de Santarém. Portanto, foram esses 4 monumentos que inauguraram o estilo gótico em Santarém. Portanto, pelo menos esses 4 eram o chamado gótico mendicante, ou seja, um estilo muito simples, mais ou menos como vemos aqui no interior. Somente a decoração é praticamente dada pelas janelas, tem esta decoração daquelas pequenas rosas, os arcos ogivais, os capitéis, que é a parte de cima das colunas, ligeiramente decorados, a cobertura de madeira, também é uma característica do gótico mendicante, que é um material mais pobre, mais humilde do que a pedra. Portanto, as igrejas mendicantes só podiam ter a capela mor, a zona da cabeceira, com uma cobertura de pedra, uma cobertura com arcos ogivais, porque era a zona principal da igreja, era a zona da liturgia. Portanto, é esta a categoria as características do gótico mendicante. A Igreja da Graça é a única exceção em que já temos uma fase de transição. Como viram na entrada, tem um portal muito bonito, muito decorado, bem como a rosácea. E porquê? Porque esta igreja pensa-se que provavelmente na sua fase final de construção aqui tenham trabalhado arquitetos, escultores, pedreiros que trabalharam no Mosteiro da Batalha. Até porque é contemporâneo, como vos expliquei, da crise de sucessão, portanto, depois vem Dom João I, e, portanto, a influência, a última coisa que era construída numa igreja, a regra geral, era a fachada, portanto, a portal e a rosácea, já estão no estilo do chamado gótico flamejante ou gótico fluido. Portanto, aqui é mais ou menos uma igreja de transição. Não sei se repararam, na rosácea, a vista do exterior da igreja é completamente diferente daquilo que vemos no interior. Quando saírem podem voltar a olhar, portanto, tem um aspecto diferente do exterior daquilo que tem cá dentro. Ainda assim não deixa de ser muito bonita. Um aspecto muito interessante é que esta rosácea é esculpida de um único bloco de pedra. Portanto, não são bocadinhos de pedras que estão conjugados entre si, mas sim um único bloco de pedra do qual os escultores fizeram este lindíssimo trabalho. É muito bonita, sem dúvida, e é muito rara, é verdade. A pedra é calcária, estamos numa zona calcária, portanto, a maior parte dos monumentos são de calcário. Só que há uma exceção. Ali na parte central da rosácea, provavelmente
pensaríamos que são vitrais azuis. De facto, é a única parte que não tem vitral. Portanto, o que nós vemos é o reflexo do céu azul. Portanto, quanto mais bonito está o dia, mais azul é aquela parte da rosácea. Exato. Portanto, a única parte que tem vitral é a parte são vidros transparentes, mas com reflexo da luz do sol, que tem aquele tom amarelo. É uma igreja, isto é uma característica também do gótico, é a claridade que é dada não só pelas janelas laterais, mas principalmente pela cabeceira da igreja. E ali em cima temos uma pequena, não se chama bem rosácea, é mais também ilumina a igreja. Tumulário, temos então o túmulo dos fundadores, como eu disse, da Dona Guilmar de Lobos e do seu marido, e como vos falei, temos o Dom Pedro Álvares Cabral, por casamento com a Dona Isabel de Castro, que pertencia a esta família. Ora, provavelmente toda a gente ia pensar que é aquele túmulo mais bonito, mas o facto é que não é. O Pedro Álvares Cabral está situado em capa rasa, portanto, muito simples. O túmulo que temos ali é do bisneto, aliás, peças de paneto, dos fundadores, que é o Dom Pedro de Menezes e da sua esposa, Dona Beatriz Coutinho. Há uma coisa curiosa neste. Para já, quem já visitou o Mosteiro da Batalha vai ver grandes semelhanças entre o túmulo do Dom João I e da Dona Filipa de Lencastre. Portanto, mais uma prova, mais um argumento para os escultores que provavelmente aqui trabalharam os mesmos pedreiros, os mesmos escultores que trabalharam no Mosteiro da Batalha. Do brasão da família Menezes são leões, mas também o leão é um símbolo de poder, o rei da selva. De facto, este senhor Dom Pedro de Menezes foi muito importante, porque ele foi vice-rei de Ceuta, portanto, vice-rei, representante do rei em Ceuta. Seria uma personalidade embaixador. Este senhor casou-se 3 vezes, como era costume na época. As senhoras, infelizmente, morriam muita vez, inclusive é de parto. Portanto, este senhor casou-se uma vez, a esposa morreu, casou-se a segunda vez, a esposa morreu e casou-se terceira vez. Ele teve uma filha do primeiro casamento e quando, portanto, antes de falecer, deixou em testamento e manifestou à sua filha o desejo que tinha de ser sepultado com a sua terceira mulher, dizia ele que era aquela que ele tinha mais amado. Ora, a filha fez-lhe a vontade. Sepultou o pai naquele túmulo com a sua terceira mulher, mas não quis desonrar sua mãe. Então colocou no interior também o corpo da sua mãe. Portanto, Então lá os 3. O Dom Pedro de Menezes, a Dona Margarida, a primeira mulher, e a terceira mulher, a Dona Beatriz. Agora, por um menor interessante é que a filha era freira. Portanto, para freira teve uma atitude um bocadinho invulgar para a época. Entre aspas, não respeitou totalmente a vontade do seu pai. Outra coisa que diz, isto já será um bocadinho lenda, as estátuas, portanto, em cima do sarcófago temos 2 estátuas, o Dom Pedro Menezes e a sua mulher, que devia de ser a terceira mulher. Mas, segundo reza a lenda, o rosto que foi esculpido na estátua foi o da primeira mulher, portanto, da mãe da senhora freira. Se quiserem aproximar, quem honrasse a mãe, é os feitos que fez o Dom Pedro Menezes, que era com canela e não sei o quê, e de todo o lado e mais algum, e para além disso que foi muito importante porque pelejou muito no norte da África, em Ceuta, e saiu sempre vitorioso e não vence. E depois explica também a tal questão que se passou, tal como foi seu desejo, a sua filha aqui colocou o seu corpo, aqui colocou o de sua mulher, mas colocou também o de sua mãe e depois no final termina e Deus lhes perdoe a todos. Aqui ao lado é o túmulo da filha, tem vestes de freira. Ela diz, não quero luta, calma aí que eu estou aqui, não é? Pois, ela olha para
Torre das Cabaças. Estão no sentido exatamente para Mostra aqui, vão lá. E parecendo que não, já passa das 11h30. Ouvir aquilo que eu disse antes, porque foi uma pergunta que me fizeram. Estava-me a perguntar que o Passos Manuel era daqui. O Passos Manuel não era daqui, mas viveu cá. Ele era do norte de Portugal, alguns perto de Gaia, e já em 1838, se não estou em erro, ele adquiriu aqui em Santarém uma casa, que é na zona das Portas de Sol, portanto nós não vamos porque é muito distante, e era os antigos passos reais de Dom Afonso Henriques. Portanto, estava tudo em ruínas, aquilo passou por muitos particulares, até que o Passos Manuel adquiriu aquela casa, e foi a casa onde dormiu o seu amigo Almeida Garrett quando veio visitar Santarém. Foi um convite de Passos Manuel, que eram amigos também nas convicções políticas liberais. Portanto, o Almeida Garrett passa aqui uma semana e durante essa semana visita Santarém, critica muito Santarém, porque tinha a expectativa de uma cidade completamente diferente e encontrou muita coisa destruída, muita coisa arruinada. Portanto, ele é um bom crítico positivamente de Santarém naquela altura. Pronto, isto a propósito do quê? Atualmente essa casa é uma casa-museu, foi aberta só o ano passado e é onde vive o trineto de Passos Manuel, que é o Dr. Pedro Navarro, tem sido também uma pessoa, um grande mérito até da cidade, uma pessoa também envolvida politicamente e na cultura a nível nacional. Aqui não sei se estão a visualizar, é a igreja de Marvila, estamos na parte lateral, portanto é a primeira igreja que nós vimos. E aqui é um largo, exatamente, os tapetes de azulejo, aqui é o largo Visconde de Serra do Pilar, também conhecido por Largo de Marvila. E este largo tem sido muito importante ao longo dos tempos. Ora, estamos relativamente perto do antigo castelo e estamos no centro de uma das mais antigas e ainda hoje maiores freguesias de Santarém, que é a freguesia de Marvila. Portanto, este largo aqui se realizou um mercado ao ar livre, onde se vendia as frutas, os legumes, o peixe, etc., até 1930. Atualmente o mercado é no outro local, que é onde nós vamos terminar a visita, ao pé do convento de São Francisco. Portanto, depois podem ver, por fora também é um edifício muito bonito. Já na época, portanto, dos muçulmanos, portanto, desde que eles cá viveram, mais ou menos século VIII até 1147, aqui era o centro da chamada cidade árabe, era a chamada Aljama, como em Santarém temos a Alfama, aqui era o bairro principal dos árabes, era a Aljama, aqui seria a mesquita, para além desta havia mais mesquitas. Quando Dom Afonso Henriques conquista a cidade, ele destina um bairro, moradia, para eles viverem. Portanto, eles continuaram a poder viver na cidade, tal como aconteceu em Lisboa e em outras cidades, mas tal como os judeus mais tarde vão ter o seu próprio bairro, onde só podiam sair durante o dia e se quisessem sair à noite tinham que pagar taxas. Também tinha os seus prós e os seus Era as portagens. Quem queria passear à noite tinha que pagar para isso. E portanto, na época em que Santarém ainda era dominada pelos árabes, aqui se fazia também o mercado. Portanto, o mercado já é uma tradição muito antiga. Já em tempos cristãos, portanto, esta zona continua a ser muito importante, até porque aquele edifício, com os azulejos, onde atualmente funcionam as águas de Santarém, portanto uma empresa municipal, foi Câmara Municipal até 1956. Aquela casa mentira, aquela vista. Exatamente, aquela torrezinha é o brasão de Santarém. Do lado oposto, está agora escondido pelas árvores, mas já podem ver melhor, é o brasão de Portugal. Portanto, são dois símbolos que nos provam que este edifício já teve uma função administrativa. Atualmente a Câmara Municipal é o pé do convento de São Francisco, portanto depois também podem ver o antes e o depois. É um edifício um pouco mais moderno. Aquilo está em obras, portanto aqui em Santarém até está a decorrer atualmente um projeto em que a Câmara Municipal
por assim dizer, financia em parte, portanto, a reconstrução das fachadas dos edifícios antigos que estão dentro do perímetro do centro histórico, tal como foi feito na Baixa. Então, o que é que a Câmara faz? Acelera o processo burocrático dos licenciamentos, etc. Não se paga as taxas normais para os licenciamentos, portanto, o processo decorre de forma mais célere e mais eficaz, e depois, financeiramente, é que a ajuda é pequenina. Pronto, a Câmara também não tem muito dinheiro. Penso que ronda no máximo os 250 euros de ajuda para reconstruir a fachada. Portanto, quem tem que Já é uma ajuda. Quem tem que pagar Já é uma o ajuda. proprietário. Agora, está isento de taxas e tem a facilidade, muitos já sabem como é que são os processos, os licenciamentos, são coisas muito demoradas. Vamos todos nós pagar, pronto. Tem, portanto, um processo mais rápido e mais eficaz. Só um pormenor interessante, quando passarmos ali em frente ao edifício, depois vamos tomar aquela rua, reparem no tal brasão de Portugal, portanto, fazia parte aqui da Câmara Municipal. Geralmente o brasão de Portugal tem a coroa em cima, não é? Ora, esta coroa foi mutilada em 1910, quando foi implantada a República. Tirar a coroa por fora, que já não faz sentido nenhum. A Torre das Cabaças, por isso é que eu vos pedi para olharem há bocadinho, não sei se viram a tal torre, se já não vemos. Pronto, é o chamado Cabaceiro de Santarém. Aquela torre foi mandada construir por Dom Manuel como torre relógio. Portanto, o Dom Manuel visitou Santarém em determinada época do seu reinado e perguntou ao município se precisavam de alguma obra importante que ele estava disposto a financiar. Ora, os vereadores da Câmara de Santarém disseram que sim, fazia muita falta uma torre relógio. Naquela altura era coisa muito necessária numa cidade, não havia relógios de sol, havia alguns, mas fazia falta um sino que tocasse, neste caso, às horas e às meias horas. E principalmente que se fizesse ouvir na Lesíria. Ora, mais logo irão atravessar o Tejo, vão ver as Lesírias, portanto este sino tinha que só ouvir na Lesíria para os trabalhadores saberem quando terminava a jornada de trabalho. Portanto, o Dom Manuel deu o dinheirinho para os vereadores construírem a torre relógio e deu-lhes toda a liberdade para decidirem como é que queriam fazer a construção, a decoração, etc. Lembrando-nos de Dom Manuel, do Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, portanto, tudo monumentos muito bonitos em estilo manuelino. Não sei se repararam, a torre é muito simples, portanto, é completamente lisa, praticamente não tem janelas, só tem janelas lá em cima, e depois no alto temos 4 varões de ferro e um sino. Ora, o Dom Manuel, mais tarde, voltou a Santarém para ver como tinha sido gasto o seu dinheiro. Portanto, como devem calcular, não ficou propriamente satisfeito com aquilo que viu. E então o que é que ele toca a fazer? Mandou colocar ao pé do sino tão feio que ele achou, 8 cabaças para representar as 8 cabeças ocas dos vereadores. Construir tão bonito. E então, para a torre conhecida como Torre das Cabaças, e o Senado santareno ficou conhecido como o Senado Cabaceiros. Cabaceiro oco. Toda a vida houve cabeças ocas. Ora, atualmente já não são cabaças, porque as cabaças não duram muito tempo. São assim uma espécie de umas vasilhas de barro que também têm sido substituídas, que também não duram toda a vida. Ora, isto é uma lenda, se é verdade ou não, só que ela esteve Aqui é a fotografia. Então, certo. Mas pedido para as mãos.
cá, vai ao fim de semana lá a Lisboa, traz a comidinha, leva-te por uns dias. Saloio. Tinha aqui relativamente isto é giro. este pátio pertence a uma casa que se vê do outro lado e que foi por isso que eu não vim pela rua de baixo, pela continuação da rua direita, Sim. porque é o Palácio Landau que está em obras e faz-nos andar ali às voltas. Isto é a traseira, portanto, desse Palácio Landau, que é onde nasceu em, se não estou em erro, 1555, o célebre Frei Luís de Sousa, Manuel de Sousa Coutinho, que também foi imortalizado por Almeida Garrett, portanto, ele nasceu em Santarém. Tem aqui uns com características. Amanhã Ora, agora de manhã ainda temos sombra em todo lado. Bem vistos na Santarém. Ora bem, aqui estamos numa zona que tem 3 nomes distintos. Ora, o mais vulgar, o mais conhecido é o Largo do Seminário. O nome oficial é a Praça Marquês de Sá da Bandeira. E o nome antigo é o Terreiro do Paço, tal como em Lisboa. Ora, cada um destes nomes tem uma explicação, como é óbvio. Terreiro do Paço, porque como vos falei, Santarém, ao longo dos séculos, principalmente desde Dom Sancho I, portanto o filho de Afonso Henriques, e até Dom João II, foi cidade favorita da família real. Portanto, necessitavam de uma residência sempre que se deslocassem a Santarém. A primeira residência foi então nas Portas do Sol, que eram os Passos da Alcáçova Velha. Pensa-se que estes passos que ficavam nesta praça, os Passos da Alcáçova Nova, ou da Porta de Leiria, tenham sido construídos no reinado de Dom Afonso III, mas não se sabe muito bem se foi aí um bocadinho antes e um bocadinho depois. Portanto, a partir do momento que estes passos foram construídos, os da Alcáçova foram abandonados, os tais passos que depois mais tarde onde viveu Passos Manuel. E seria no local onde atualmente temos este edifício, que é a Sé Catedral de Santarém. Portanto, este local foi Paço Real. Aqui nasceram 3 dos filhos de Dom João I e Dom Henrique de Alencastre, como vos falei, um dos quais o Infante Santo, o príncipe Dom Fernando. Vamos ver mais à frente uma estátua sua, portanto ele nasceu cá em Santarém. Aqui faleceu Dom Dinis e também em Santarém, mas não no Paço, faleceu o príncipe Afonso, filho de Dom João II, um tal que morreu num acidente a cavalo em Alfange, junto ao Rio Tejo. Alfange é um bairro ribeirinho de Santarém, e que foi por esse motivo, por ele ser o único filho de Dom João II, que o Dom Manuel se tornou um venturoso. Para além de ter chegado ao Brasil, etc., ele foi muito sortudo, porque ele não era suposto ser rei, ele era cunhado de Dom João II. Portanto, foi realmente muito venturoso. Há até quem diga, mas isso já são outras histórias, que o Dom Afonso, que morreu em Alfange, ele fazia-se acompanhar somente por o seu aio. O seu aio era espanhol, foi a única testemunha ocular do tal acidente. Ora, o príncipe Afonso, apesar de ser muito novinho, já era casado com uma das filhas dos reis católicos. E os espanhóis tinham muito receio que Portugal fizesse a união das duas coroas sob a alçada de Portugal. Então há quem diga, historiadores, mas isso já são por histórias, como vos disse, o tal aio que assistiu à morte do príncipe e que fugiu logo para a Espanha, aquilo pode não ter sido bem um acidente, mas pronto, isso Foi um empurrãozinho. Portanto, a partir dessa altura em que o príncipe Afonso morre em Santarém, Santarém começa a ser considerado uma cidade maléfica, um local de grande azar. A partir daí,
os reis deixam de vir praticamente a Santarém. Vêm somente visitar, fazem a tal procissão até à igreja de Alcáçova, mas praticamente já cá não pernoitam. Eles gostavam muito de vir para esta zona para caçar, mas entretanto havia uns passos em Almeirim e era aí que eles pernoitavam. Ou seja, o que é que acontece aqui aos passos? Deixam de ser utilizados, começam a entrar em derrocada. E então o que é que acontece? Em 1647 o Dom João IV oferece as ruínas do antigo Paço Real aos jesuítas, para que eles aqui fizessem um colégio, portanto eles estavam bastante envolvidos no ensino em Portugal, para que aqui fizessem um colégio, uma igreja e uma pequena residência real, caso por algum motivo os reis aqui quisessem vir. Portanto, eles foram responsáveis por esta construção e pela criação de um colégio importantíssimo a nível nacional. Ora, como também se deverão recordar, o nosso querido Marquês de Pombal, em 1759, expulsa os jesuítas. Portanto, em 1759, este edifício é abandonado. Então, mais tarde, a Rainha Dona Maria, portanto, a sucessora do rei Dom José, e que não gostava nada do Marquês de Pombal, doa o antigo colégio dos jesuítas ao Patriarca de Lisboa. Portanto, Santarém, durante bastante tempo, não teve diocese. Pertenceu ao Patriarcado de Lisboa. Apesar de ser uma cidade relativamente importante, Santarém só é diocese independente e só tem bispo desde 1975. Portanto, atualmente, aqui é Sé Catedral. Mas, portanto, quando a Dona Maria doa este edifício ao Patriarca de Lisboa, aqui é criado um seminário muito importante, uma das escolas mais importantes do país. Portanto, daí o nome largo do seminário. Praça Marquês de Sá da Bandeira. Temos a estátua do Marquês de Sá da Bandeira, que nasceu nesta casa. Tem ali uma placa a assinalar. Portanto, ele era de Santarém, para além de ser muito importante para a cidade, porque foi ele, em 1868, que ele levou Santarém à cidade, portanto, passou de vila a cidade. Ele também fez outras coisas importantes, como, por exemplo, a abolição da escravatura em Lisboa, perdão, nas colónias, porque na capital ela já tinha sido abolida, portanto, foi uma personalidade muito importante. Aqui, relativamente a esta igreja, no exterior é uma igreja muito interessante, é aquilo que nós chamamos o estilo chão, ou estilo maneirista, estilo chão, porque é uma fachada praticamente lisa e bastante simples, apesar de depois ter toda aquela estatuária que já é posterior, inicialmente seria uma igreja muito mais simples. Então o que é que nós temos ali na fachada? Temos os 4 santos principais da ordem religiosa jesuítica. Portanto, temos o fundador, cá em baixo, do lado esquerdo, que é o Santo Inácio de Loyola. Depois em cima, ao lado esquerdo, temos o São Francisco de Borja. Do outro lado temos em cima o São Luís Gonzaga e em baixo o São Francisco Xavier, que foi o grande missionário das Índias. E lá em cima temos a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da sede de Santarém. Daqui não parece, mas é uma estátua que tem 2,20 metros de altura. É enorme. Olha mais alta que tu. E aqui os santarenses inventaram mais uma história, se calhar se mais uma lenda. Então o que é que diz? Isto para explicar as posições das mãos das estátuas. Então dizem que a Nossa Senhora fez, há quem chama arroz doce, há quem chama bolo, é aquilo que nos apetecer mais neste momento. Que a Nossa Senhora fez um arroz doce e o arroz doce desapareceu, ela nem lhe tocou. E vai perguntar aos santos o que é que aconteceu ao arroz doce. Então começa cá por baixo pelo Santo Inácio de Loyola, se ele sabe o que é que aconteceu. E o senhor está assim nesta posição, portanto, ele diz, eu não sei, e aponta para cima. Agora pergunto lá ao de cima. O de cima também não sabe e aponta para o lado. Para o São Luís Gonzaga. O São Luís Gonzaga também não sabe nada e aponta para baixo. E o de baixo? Tem assim as mãozinhas de estômago, como quem diz, sou tão bem. Portanto, o responsável foi São Francisco Xavier. Não podem ver os calabitantes têm uma imaginação muito grande. A outra igreja lá ao fundo é a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Portanto, tem no seu interior uma imagem da Senhora da Piedade, que se diz, portanto, na época que aquela igreja foi construída, portanto, 1600 e tal, aliás, 1610 mais ou menos, portanto, inícios, que tinha uma imagem milagrosa, que fazia muitos milagres, que dava muitas bênçãos às pessoas. E então, houve também depois uma situação em que em Santarém fizeram-se várias preces, portanto, numa batalha do tempo das guerras da Restauração, à roda de 1663, pediu-se muito afincadamente à Senhora da Piedade que nos salvasse dos espanhóis,
E depois conta-se no milagre da imagem que praticamente se mexeu, que ficou ensanguentada, e então atribuiu-se a vitória dos portugueses na tal Batalha do Ameixial à Senhora da Piedade, e foi então que se deu origem a esta igreja. Agora, infelizmente, esta igreja, para ser construída, foi necessário destruir uma das portas da cidade. Santarém foi completamente rodeada de muralhas, tal como Óbidos, por exemplo. Tinha um perímetro de praticamente 3 km e tinha 8 portas. Atualmente só restam duas, uma das quais é a Porta do Sol. Aqui ficava a Porta de Leiria, porque era a estrada que ligava a Leiria. Portanto, para dar lugar a esta igreja, foi necessário destruir a Porta de Leiria. Agora, apesar desta porta aqui estar fechada, eu penso que conseguimos entrar pela lateral. É muito bonita, portanto vamos aproximando, mas antes de terem o trabalho de subir as escadas, deixem-me só ver se a porta está mesmo aberta. Só um bocadinho. Vamos continuar. Eu não quero saber, não é? Vou ir aqui na frente. Depois nas costas não tenho não vai passar daqui para baixo. Ora bem, estamos numa igreja completamente diferente. Aliás, até agora têm sido todas diferentes. Até agora, portanto, vimos uma espécie de renascimento com todos os azulejos, vimos uma gótica, agora no interior esta é uma igreja completamente barroca, século XVIII. Portanto, a igreja foi mandada construir por Dom João IV, mas depois prolonga-se e no seu interior temos aqui aquilo que é o estilo do templo de Dom João V, do Magnânimo. Portanto, do Brasil, sempre na altura também que é muito utilizado o mármore no interior das igrejas, conjugado com a calha dourada. Portanto, praticamente não vemos aqui um espaço vazio. Em termos de planta, é uma igreja muito parecida com a igreja de São Paulo em Lisboa, que também tem aos jesuítas. Portanto, o plano é o mesmo, é uma igreja que não tem aquela separação de pilares, é uma chamada igreja de nave única. E porquê? Porque também tinha a ver com a questão de liturgia e de celebração. As igrejas com 3 naves, portanto com as separações, as pessoas não se podem ver todas umas às outras, nem facilmente, todas elas veem o altar-mor. Portanto, para os jesuítas, a celebração, a Eucaristia era extremamente importante. Portanto, uma igreja de nave única permitia que toda a gente estivesse em contacto. Para além disso, eu diria que toda esta decoração distrai os fiéis, mas ela tinha também um objetivo, de educar as pessoas, tendo em conta que a maioria das pessoas, o povo, não sabia ler as imagens, as estátuas, as pinturas, educam as pessoas para aquilo que são os evangelhos, para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, portanto, inclusive as imagens dos santos.
E temos no teto, por exemplo, temos a representação da Nossa Senhora da Conceição, rodeada pelos anjos, que é a padroeira desta igreja. Portanto, é uma pintura muito bonita, foi executada à roda de 1711 por José Machado Sapeio e é pintura sobre madeira. Portanto, isto é um teto de madeira, uma pintura a óleo. Já aqui no altar maior, aquela pintura que temos lá em cima, também ela é muito bonita, mas dá para ver um bocadinho a diferença das tonalidades, já é um fresco, é uma pintura sobre pedra. E naquela representação temos a coroação da Nossa Senhora da Glória por anjos. Na zona lateral, portanto, toda esta imensa divisão de mármores, de talha dourada. Estes altares são esculpidos em madeira e depois são recobertos pela tal folha de ouro muito fininha. Quanto mais fininha, melhor, para cobrir a madeira e cobrir toda esta escultura. Esta, por exemplo, tem uma decoração imensa, é chamada, por dentro desta decoração da talha dourada, temos uns estilos mais decorados, mais exuberantes e outros mais simples. Este é chamado de estilo nacional, que é o estilo mais exuberante. Portanto, de todos estes altares, destacam-se alguns pela sua riqueza, um dos quais é aqui o altar da Nossa Senhora da Glória, também todo ele em talha dourada, que tem a Nossa Senhora enquanto representação na estátua, e lá por cima tem uma escultura também em madeira e pintada que representa o Apocalipse. Aqui deste lado, a Senhora da Boa Morte é esculpida num material também muito rico, que é um mármore de Carrara, mármore italiano. Até há quem diga atualmente, isto já ouvi a pessoas que conhecem, que o mármore de Carrara italiano está praticamente esgotado, porque ele é escavado, é recolhido à superfície, enquanto o mármore em Portugal, principalmente ali na zona de Estremoz, Borba, é retirado das minas, portanto, das pedreiras, portanto, está debaixo da terra, enquanto nós ainda temos muito mármore, dele está praticamente esgotado. Então os italianos compram o mármore português e vendem-no com o nome mármore de Carrara, que é muito mais valioso, mas acaba por ser. O altar maior também é muito bonito porque tem todos estes embutidos de mármore, portanto, tudo ele também é muito valioso. Em termos, portanto, de simbologia, portanto, como vos disse, os jesuítas estavam tinham um papel muito importante na educação. Antes de ser seminário, tem sido uma escola pública, também em termos de missionação, portanto, o próprio São Francisco Xavier, a evangelização, são muito importantes, e, portanto, daí que nas igrejas jesuíticas nós tínhamos sempre também dois púlpitos. O púlpito tem um papel muito importante nas igrejas jesuítas, porque, tendo em conta que toda a celebração era em latim, provavelmente no tempo muitas das pessoas que estão a missa ainda era em latim, e era somente a parte da homilia, que é coisa bem recente, a parte da homilia era a única parte da celebração em que se falava em português. Portanto, para a maioria das pessoas era a única parte que se percebia aquilo que era o sentido da celebração e onde os padres explicavam o que tinha sido dito nos evangelhos, etc. Portanto, subiam ao púlpito e daí então era a parte mais importante. Aquelas brancas, eu acho que é estuque. Estuque não, gesso, mas portanto, a maior parte do altar continua a ser mais. Também. Pronto, acho que é uma igreja diferente. E agora para terminar, porque é uma exposição que é mais os monumentos permitem que as pessoas, como não podem ver, podem mexer em todo lado. Tenho andado um bocado ocupado. Eu tenho lá 3 mil ainda por mês.
Com os seus passarinhos, os seus biquinhos, uma vez o meu cunhado. Não vou poder alargar muito também as explicações, está bom? De qualquer forma, não gostaria de deixar de dizer que este monumento esteve sempre fechado, enquanto monumento aberto ao público, está aberto desde 2009. O convento de São Francisco, ao longo dos séculos, passou por inúmeras vicissitudes, entre as quais, para além dos terremotos de 1531, de 1755, durante as invasões francesas, Santarém foi ocupada durante a terceira invasão, pelos soldados de Macena. E então, um dos locais que eles ocuparam foi precisamente o convento de São Francisco. Portanto, imaginem cá dentro cavalos, soldados, a destruir, etc., a danificar, a profanar. Para além disso, durante as guerras liberais, o convento também foi ocupado pelas tropas miguelistas e depois, mais tarde, já portanto no século XX, foi ocupado pela Escola Prática de Cavalaria. Portanto, há muito tempo que não é um espaço religioso. Para abrir em 2009, ele foi inaugurado durante as comemorações do 10 de junho, quando o Cavaco Silva esteve cá em Santarém, portanto foi um acontecimento para a cidade, foi por essa ocasião que ele foi inaugurado. Foram feitos muitos trabalhos para garantir que o monumento tem condições de estabilidade suficientes para não nos cair em cima, mas ainda há muito a fazer. Portanto, ainda não está tal como se deseja em termos de reconstrução. Portanto, aqui viveram os frades franciscanos, o convento de São Francisco, é um dos tais conventos que beneficiou de um estaleiro de obras, portanto, do estilo gótico contemporâneo de Santa Clara, de São Domingos e do chamado convento das Donas e das Dominicanas. Foi começado a construir em 1242. Depois os trabalhos estenderam-se e agora, assim que rolarmos aqui pelo claustro, vamos ver portais manuelinos, vamos ver obras posteriores. Uma coisa interessante. Ai, eu pensava que era a amiga que tinha falado. Não sei o que é esta, mas a coisa está por de pé. É uma boa construção. Todo concluído, existe uma cisterna para recolher a água da chuva. Portanto, tendo em conta que estamos num planalto, o rio está lá em baixo, 100 e tal metros abaixo, portanto, a cisterna servia para recolher água para a vida dos pratos. Esta zona ficava ao refeitório, os pratos, e nesta ala ficava o dormitório. Aqui estas ruínas que temos neste canto eram o lavabo, portanto, onde os pratos faziam a sua higiene, mas também onde faziam as chamadas abluções, limpeza, antes de tomarem as refeições. Cada lado podem verificar para esperar de lado. Aqui nesta zona temos a antiga sala do capítulo. Portanto, esta sala do capítulo também foi reconstruída. A inicial sofreu um incêndio no século XIV. Esta foi uma reconstrução que, como podem ver, também com os sucessivos terremotos, 1531 e depois 1755, também ruiu. Podem ver ali um vestígio moderno de uma chaminé, tendo em conta que aqui também, como vos disse, serviu recentemente, bem há uns 50 anos atrás, como parte da Escola Prática de Cavalaria. Nas chaves das abóbadas, portanto, nos feixes das abóbadas, temos brasões, novamente dos Menezes e também dos Condes de Vila Real. Qualquer dinheiro às vezes. Aqui por vezes eram mais vezes as que tinham. É um do grau 5. Ah, não é do grau 5.
aqui estive. Isto é temporário, mas eu ia mais para uns próximos. Esta é uma adivinha. Ora bem, já agora que estão a perguntar quem é aquele senhor, vão os senhores dizer. Eu vou-vos explicar. Como vos disse, aqui em Santarém tiveram lugar as comemorações do 10 de junho em 2009. Por essa ocasião, o Presidente da República, Cavaco Silva, e a Presidência ofereceu este painel a Santarém, tendo em conta que ali atrás temos tudo também bastante arruinado, enquanto não houver trabalhos, temos aqui. Agora, como falta um olho ao senhor, 10 de junho... Exatamente. Isto é, os meninos da escola, quando eu faço visitas, eles coitadinhos de cansados. Pronto. Então a igreja remonta, como vos disse, século XIII, portanto 1242 quando começou, é também o chamado gótico mendicante, portanto franciscanos, o convento de São Domingos seria muito semelhante a este. Portanto lá temos as três naves, lá temos os pilares relativamente finos que suportam os arcos e as janelas. A cobertura seria de madeira, neste momento é em telha, portanto está tapada porque não faz muito sentido para aquilo que é. Aquela obra que temos ali daquele lado, coro alto, é ligeiramente posterior. O rei Dom Fernando foi um dos reis que teve uma grande ligação com Santarém e que gostava muito de vir a Santarém. Inclusivamente a sua mãe, a Dona Constança, digamos assim, como é que eu iria dizer? A desposada por Dom Pedro em favor da Dona Inês de Castro, faleceu em Santarém e foi sepultada no convento de São Domingos. Ora, Dom Fernando, após o rei Dom Pedro ter feito aqueles túmulos muito bonitos em Alcobaça para ele e para a Dona Inês de Castro, o Dom Fernando achou que a sua mãe merecia algo também melhor, mais bonito. Então mandou fazer um bonito túmulo para a sua mãe, Dona Constança, que atualmente já não está aqui, e que ordenou a construção deste coro alto para pôr o túmulo da sua mãe e mais tarde para pôr o seu próprio túmulo. Ora, o Dom Fernando, tendo em conta que depois o convento, como vos disse, passou por todas estas dificuldades, ocupações de soldados, etc., entretanto foi transferido para o convento do Carmo, em Lisboa, onde está, que até nem é assim tão diferente deste. E, portanto, por lá continua. Agora, portanto, acho que dá para ver perfeitamente que uma coisa é bastante diferente da outra. Aqui temos os pilares muito altos, ali temos as colunas muito curtinhas e os arcos muito acentuados. Isto já é chamado um gótico de influência inglesa. Portanto, é um tipo de construção que se vê mais em Inglaterra. Depois temos ali em cima os brasões, seria o do Dom Fernando, que também está completamente destruído, desgastado, e no outro lado seria o de Dona Leonor Teles, que também acabou por nunca vir aqui a ser executado. Estas capelas laterais também não são originais, foram começadas a construir no século XV, portanto temos aqui um bocadinho de estilo gótico, de estilo renascentista, e serviram para albergar o túmulo de famílias importantes da cidade. Ora, todos eles também foram retirados para outros locais, atualmente distribuídos por igrejas de Santarém ou até pelo convento do Carmo. E por ocasião, então, na década de 90, dos trabalhos de recuperação deste monumento, foram feitas escavações e muitos dos túmulos que se encontram ali, que já não têm nada, são posteriores à fundação do próprio convento. Posteriores não, anteriores. Muitos deles serão ainda da época árabe. E pronto, atualmente já não é igreja, como podem ver, serve de local de eventos, de exposições, etc. Onde Inês está... Era da campa.
ter mais alguma coisa. Tão grande foi. Olha, aquele túmulo azul, ali devem ter tirado morto ali para aquele buraquinho. Então, quem sabe lá os anos que ele lá está. Quer dizer que naquele túmulo ali tiraram morto no buraquinho. E depois já está o tempo. Eu já tinha pena, confiança. Então, depois disto tudo, acho que chorava. Acho que chorava. Atenção aqui a sair. São Francisco. Quem quiser entrar, pode entrar para descansar. Qual é? É essa, filha. Está lá um. Não, a outra é vir aqui. Mas não foi Joana. Joana. Ó, Joana. Olha, ele tem que ir no chapéu.
Sim, olha, gravar. Sim. Pronto, já estás agora, é só Pois é, olha, mas é só aqui na... E agora já estás a gravar. Ah, então e agora? É aqui que